Boa noite a todos, muito bem-vindos novamente ao nosso bate-papo aqui de domingo, Universo Bipolar, uma live que eu realizo todos os domingos, das 7h30 às 8h30, e o objetivo é complementar um pouco a disseminação da informação que a gente não consegue fazer por completo ao longo da semana nas caixinhas. Durante algumas lives, essas últimas que eu fiz, eu adotei uma estratégia que eu acho que é interessante de convidar algumas pessoas para poder entrar ao vivo e a gente bater um papo. E claro que isso não é uma consulta, não tem o objetivo de fazer nenhum tipo de orientação, mas é bastante interessante ouvir pessoas reais, né? Histórias reais, que é de fato o que a gente atende no nosso dia a dia, né? São pessoas reais, não são livros, não são condutas somente, né? Como na caixinha, tá com isso, faz o quê? No final das contas, no dia a dia, são pessoas com as suas histórias, com as suas vidas, com tudo aquilo que aconteceu de positivo e de negativo, e que compõe aquilo que a gente é, né, enquanto ser humano, que é a nossa história de vida. E um passo muito importante num tratamento psiquiátrico é fazer as pazes com esse passado, né? Porque aquilo que aconteceu tinha que acontecer em virtude do tempo em que nós nascemos e que nossos pais viveram, o acesso à informação que as pessoas tinham, o avanço do conhecimento científico que existia na época, e tudo aquilo que passou, né? As pessoas fazem o melhor que elas podem. Então, para começar, eu acho que seria melhor a gente responder mesmo perguntas aqui, até eu criar coragem de chamar alguém e dar a sorte de ser alguém tranquilo, né? Que não me coloque em saia justa, né? Conversando com um colega, ele falou, se a pessoa abrir e começar a falar mal de você, eu falei, gente, a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de coisa, né? O que eu posso fazer? Eu tô aqui fazendo o melhor que eu posso. Essa pergunta aqui é interessante, né? Portadores de transtorno bipolar podem doar sangue? Então, você sabe que essa pergunta ela aparece com muita frequência na caixinha, mas eu aposto que vocês não viram eu responder poucas vezes, né? Não viram ou viram poucas vezes eu responder essa pergunta. E por que eu não respondo essa pergunta? Porque não há um consenso, não há nenhum manual oficial que diz esse remédio aqui, do ponto de vista psiquiátrico, eu estou falando, né? Esse pode, esse não pode. E mesmo o pouco material que a gente tem, eu já vi muitas divergências, porque eu tenho pacientes que são doadores de sangue e eu gosto de sempre perguntar, e como é que foi lá? E depende muito do lugar, depende muito da unidade que está fazendo esse processo da coleta do sangue. Então, esse é um tipo de pergunta que eu evito sempre responder, porque tentei procurar até onde eu consegui, pode ser que eu esteja errado, não encontrei nada oficial sobre os estabilizadores de humor e aquilo que pode e o que não pode fazer na doação. Uso de substância química não pode, doenças infecciosas também não, mas em relação a medicamentos existem algumas listas, mas em relação aos psiquiátricos existe muita divergência. Então acho melhor sempre evitar responder isso aqui, mas quem tem interesse, que eu acho que todo mundo deveria doar sangue e órgãos, na minha opinião, eu sou um doador, então eu acho que deveria ser interessante, né? Mas quem tem interesse seria legal buscar a unidade mais próxima para saber como é que é lá esse processo.
Fui diagnosticada com transtorno de personalidade borderline. É possível que eu tenha transtorno bipolar também? Olha, no transtorno bipolar tipo 1, a probabilidade de comorbidade com transtorno de personalidade é menor, bem menor. No transtorno bipolar tipo 2, ela é maior, bem maior. Então, existe essa probabilidade, né? Como diferenciar as duas coisas? A partir de como essas alterações de humor costumam acontecer. No transtorno bipolar, as alterações de humor, elas são persistentes, elas são de humor. Então, não é uma coisa que dura 2 dias, dura pelo menos 2 semanas os episódios depressivos e 1 semana, mais ou menos, ou muito mais os episódios hipomaníacos. Isso vai depender de cada pessoa. Mas essas alterações de humor, elas são persistentes e elas têm gatilhos diversos. Então, desde... Sim, problemas nos relacionamentos interpessoais, mas também problemas no trabalho, problemas no trânsito, problemas com outros amigos, outras pessoas. Já no transtorno borderline, claro que no transtorno bipolar tem outros sintomas também que eu estou resumindo aqui, mas no transtorno borderline existe uma desregulação emocional, não é de humor. Então é o seguinte, a pessoa está normal de humor naqueles dias. Vamos supor que hoje é domingo, né? De segunda até agora a pessoa está com humor relativamente estável. Mas quando acontece alguma questão específica no relacionamento afetivo, no parceiro afetivo geralmente, ou alguém que seja muito próximo, tipo pai, mãe, irmão, aquilo causa uma desregulação súbita de humor. Então, uma crise de raiva tremenda, ou uma crise depressiva imensa, com vontade de morrer por conta daquilo e tudo. Mas a gente observa que existe uma relação muito clara entre um gatilho num relacionamento interpessoal e a desregulação emocional de um humor que estava estável de fundo. Né? Então, isso é muito fácil de perceber. Né? Então, se a pessoa tem as desregulações emocionais por gatilhos nos relacionamentos interpessoais, mas também tem alterações de humor de fundo, que são persistentes, depressões e também hipomanias, ou até manias, enfim, ela pode ter os dois. E é fácil separar as duas coisas, porque uma é persistente, não tem nenhum gatilho específico, são vários, qualquer coisa que chega é fator de agravante para aquele estado de humor, e já no transtorno borderline tem uma relação direta, né? Além disso, no transtorno borderline também existe uma dependência afetiva muito complexa. Então, um medo do abandono, uma história de negligência afetiva na infância ou abuso emocional, né? Não sexual necessariamente, mas emocional na infância. E aí isso gera na vida adulta uma dependência afetiva muito grande, e isso acaba levando a relacionamentos muito complicados, então com conflitos extremos, com brigas enormes, né? Assim, com conflitos envolve agressividade, violência, términos impulsivos, depois retorna, crises de ciúmes. Então, assim, tem uma intensidade. Claro que os estados mistos eles também podem ter essas intensidades muito grandes, mas não é algo tão relacionado a um relacionamento afetivo como no transtorno borderline. E no transtorno borderline, os estabilizadores têm algum efeito, mas o principal tratamento é a psicoeducação, né? Então, eu tenho uma característica de dependência, eu tenho medo de abandono, eu tenho uma desregulação muito rápida das minhas emoções, e eu extravaso isso me traz prejuízos,
nas relações interpessoais eu tenho conflitos muito grandes, então quais estratégias, e a terapia dialética comportamental ela é extremamente eficaz se a pessoa seguir adequadamente, extremamente eficaz. Não é mágico, não é rápido, porque depende da própria pessoa aplicar as técnicas no seu dia a dia, mas ela tem uma eficácia e ajuda a pessoa a observar o próprio comportamento e melhorar as relações interpessoais, né? Especialmente com a tolerância ao desconforto que existe quando há uma desregulação afetiva, que o grande problema do transtorno borderline é a vivência dessa emoção de desconforto, né? de desespero, de tristeza extrema ou até de raiva extrema daquela outra pessoa, e não saber o que fazer com aquilo. Então, estratégias mais adaptativas, mais adequadas para lidar com essas emoções ajudam bastante e melhoram os relacionamentos interpessoais. Eles podem se tornar extremamente positivos, podem se tornar relacionamentos bem adequados, bem felizes e tudo mais, né? Mas é importante a pessoa perceber que tem essas características, né? E o transtorno de personalidade borderline, ele também é um espectro, assim como os outros transtornos de personalidade. Então, uma pessoa que tem uma personalidade, vamos supor, narcisista, por exemplo, existe uma pessoa com um pouquinho de característica, com médias características ou com muitas características narcisistas. No transtorno borderline também você pode ter só alguns traços mais leves, mas você pode ter uma intensidade intermediária ou uma coisa que é muito intensa e muito óbvia e muito gritante, e quando é transtorno de personalidade isso tende a se repetir na maior parte dos relacionamentos. Então, claro que alguns relacionamentos eles podem ser mais gatilho, porque aquela pessoa ela é mais um gatilho maior para aquele indivíduo. Então, claro que os sintomas eles podem se apresentar mais em um e outro, mas ele tende, como todo transtorno de personalidade, a se repetir nos relacionamentos afetivos, e isso tem início na adolescência, no início da adolescência, e vai contínuo, né? Não é uma coisa que oscila. Chega de falar disso. Essa é uma pergunta que aparece bastante, né? Mas vale a pena responder, porque muita gente tem dúvida. Bom, vamos tentar a sorte, né? Vamos ver quem que pediu aqui para participar, e vamos conhecer uma dessas pessoas. De novo, não vamos falar sobre eu tomo isso, eu tomo aquilo, tá certo, tá errado, meu diagnóstico tá certo, meu diagnóstico tá errado. O que eu queria mais com essa atividade seria realmente a gente poder ouvir uma outra pessoa com a sua própria história, sem ser aquilo que a gente escreve nos posts, né? Que é bem assim, às vezes, artificial, né? Quando a gente escuta de uma outra pessoa dizendo: eu tive isso, eu tive depressão, eu tive ansiedade, eu tive tentativa de suicídio, tive automutilação, mas tinha também irritabilidade, tinha gastos, tinha euforia, não dormia, o pensamento era acelerado. Então, isso ajuda as pessoas a verem que isso é algo real, não é algo artificial, né? É uma coisa que a pessoa vive com aquilo sem saber. O diagnóstico ele não está presente na testa da pessoa desde que ela nasceu. Assim como qualquer pessoa pode estar vivendo e não sabe que tem um transtorno, aí em algum momento aquilo cai no colo dela e ela passa a entender que, nossa, então significa que na realidade muitas das coisas que eu fiz na vida são coisas que tiveram a ver com características do meu sistema nervoso que modularam de alguma maneira, interferiram de alguma maneira com o meu comportamento. E isso faz toda a diferença na vida da pessoa, né? Algumas pessoas ficam em conflito com o diagnóstico. Eu realmente não consigo entender muito isso, porque, gente, isso não é um bicho de sete cabeças, porque isso sempre existiu na vida da pessoa, se ela tiver realmente o diagnóstico.
Isso só é uma constatação de que tem coisas no sistema nervoso dela que interferem com as atitudes que ela toma. E isso explica muita coisa na vida da pessoa. Então, assim, eu não consigo entender como isso pode ser visto como algo ruim. É interessante que eu eu falo demais, mas calma, eu sei onde eu vou chegar. Não estou arborizando aqui em hipomania, não. Mas eu atendi uma médica psiquiatra, sexta-feira, caso novo, primeira consulta. Claro que eu não vou expor nem contar nada, mas eu só queria dizer que a maior preocupação da pessoa era se ela. Será que. Eu tô aqui porque eu não quero ter transtorno borderline. Desculpa, não quero ter transtorno bipolar. E aí, eu fico pensando assim, assim, eu não tenho estigma em relação a isso. É claro que essa é a minha cabeça, né, que não tem. Mas outras pessoas têm, então eu tenho que entender o que é essa. Igual quando uma pessoa tem preconceito e a gente não tem preconceito. E aí você fica olhando para aquela pessoa e fala, meu Deus, como é que essa pessoa pensa desse jeito, né? E então, assim, a nossa função também não é julgar essa pessoa, né? Mas é entender por que esse medo tão grande de ter isso, né? Qual é o medo, né? O que vai acontecer com você se eu disser que sim? O que você vai se tornar na sua própria cabeça se eu disser que sim? E aí a gente vai ver coisas que são fantasiosas, que são catastróficas, que não são bem aquilo que já é a vida da pessoa, né? Quando ela recebe o diagnóstico que existe, e a gente faz uma anamnese com o objetivo de identificar coisas reais, e se aquilo existe, aquilo já está presente ali na vida da pessoa. Esse nome, ele ele é um nome, tem seu estigma nesse nome, né? Eu sei que doença psiquiátrica ela passa uma imagem de inferioridade, de deficiência, de insuficiência, de vulnerabilidade, de falta de confiança na pessoa, mas na realidade aquela pessoa ela continua sendo exatamente a mesma pessoa. E provavelmente ela vai se tornar uma pessoa melhor até, porque ela vai receber um tratamento. Então, é muito importante, o primeiro passo de qualquer coisa assim é a gente desmistificar qualquer tipo de preconceito em relação a isso, porque é tão normal quanto a gente dizer, olha, deu infecção urinária no exame, né? Tem aqui a Anima Clínica de Psicologia, eu vou te chamar então e te conhecer. Vamos ver se realmente o interesse recusou. Então, eu não sei se ela apertou sem querer aqui. Vou na ordem, tá? Dessas pessoas que estão. Quem tiver interesse em entrar ao vivo comigo, então coloca ali nesse negocinho aqui embaixo que é um mais e um quadradinho numa câmera, porque a gente pode bater um papo. É, Vamos ver aqui. Eu tô pondo na ordem, se bem que esse aqui foi. Apertei o que apareceu em cima, devia ter. Oi, Olá, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem? deixa eu aumentar o meu. O meu tava bem baixinho aqui. Nossa, nem sei se vocês estavam me ouvindo, porque Tá, o seu áudio estava bom. tava. Então agora pronto. Agora é pronto. E aí, você parece que é de Minas Gerais. Não, eu sou de Tocantins. Ah, Goiás, Tocantins e Minas é muito O parecido, sotaque, né? né? Isso. Interessante. Eu sou de Goiás, né? E vocês roubaram uma parte do nosso estado para vocês, né? E nosso Mas é, estado ficou lindo. mas é mentira, porque assim, eu nunca ouvi falar de rivalidade entre Tocantins e Goiás, assim. Isso aconteceu lá atrás, eu preciso até rever É, essa história, como é que Tocantins foi. tem 35 anos, então foi 35 anos que aconteceu essa divisão. Nossa, E é pouco tempo então, é o né? estado mais novo da federação.
Nossa, E o olha, mais bonito, eu por sinal, eu sou já era suspeita. nascido com, nossa, interessante, né? E é interessante porque é mais quente, né? Que o pessoal fala que Goiás, não é? Muito quente. Inclusive, aqui, o nosso inverno, ele é extremamente seco e calor. Hoje a média foi de 35, 36 graus aqui na minha cidade. Nossa, é, Bem friozinho. é, nossa, isso tem que ter então ventilador, ar-condicionado e meio-dia na hora do é difícil sair na rua, né? Muito. Uhum. Mas que bom, você já acompanha a página tem muito tempo ou é recente? Já tem um tempo que foi justamente quando eu comecei a estudar algumas possibilidades de ter a bipolaridade também. Eu sou leiga no assunto de bipolar, como eu fiz uma pergunta durante a live, que eu fui diagnosticada há 2 anos e meio com borderline. E aí, algumas situações, nos últimos 4 meses, eu comecei a acender uma alerta em relação à bipolaridade. Justamente pelo que você respondeu na minha pergunta, que foi o fato de ter alguns períodos mais longos. Porque eu, como border, durante o dia, 30 humores por dia. Acordo sorrindo, durmo chorando, sem contar a variação durante o dia. Só que diante de uma mudança muito drástica que teve na minha vida, eu senti que já tem um período muito longo de depressão, de uma tristeza Uhum. profunda, uma falta de autoestima. Então, assim, eu não comecei a achar isso normal com o border. Achei mais parecido com a bipolaridade. Por isso que eu te perguntei que se o border podia ser bipolar. Interessante, né? Olha, até assim, o transtorno borderline, ele pode ter comorbidade com depressão clássica, né? Uhum, Então, assim, a pessoa tem o transtorno de personalidade, mas ela tem períodos de depressão lá, persistentes, tarará, que se repetem ao longo do tempo, né? uhum, Apesar de que a probabilidade, quando tem as depressões, e é sempre probabilidade, então não significa que tem mais probabilidade, então significa que é. Não, tem que ver o da pessoa mesmo. Então a probabilidade, quando tem episódios depressivos mais longos, a probabilidade é maior de uma comorbidade ele se aproxima mais da bipolaridade do que do transtorno unipolar, da depressão clássica, né? Aí uma forma de diferenciar isso seria observar períodos também de hipomanias, né? Então, períodos relativamente mais persistentes de não necessariamente só humor alegre, né? uhum, Que é o que aparece nos filmes, mas também o humor irritável, mas um irritável assim de raiva, é um irritável mais forte, uhum. e ele é assim persistente com tudo, não é só com aquele parceiro, com a pessoa que a pessoa se relaciona, mas em vários contextos, então ele é generalizado, né? Um estado é tipo assim, na TPM acontece isso, alteração de humor, que é quando a pessoa tá com qualquer um. Aquilo, né? Aquele estado ele é interno e ele vai ser mostrado à medida que a pessoa interage, né? Então, as alterações de humor na hipomania e também, até mais importante do que isso, os aumentos de energia e de impulso. Então, às vezes a De pessoa ações fica. muito impulsivas, assim, é impressionante. Aí nas hipomanias a pessoa pode ter impulsos em gastos, impulsos em sexo, Álcool. em substâncias, pode ter para limpeza, para trabalho, para estudo. Tem vários outros aumentos de impulsividade, hiperfocos, que às vezes são muito pouco comentados, porque eles não trazem um prejuízo assim tão direto quanto a bebida, o gasto, mas eles são aumentos de impulsividade. A pessoa fica com a cabeça obstinada naquele assunto, obcecada naquele Eu, assunto. particularmente, comecei a analisar o fato de serviços domésticos. Não posso procrastinar, não posso. Tipo, se tiver um copo ali na pia, eu já preciso lavar ele imediatamente. Eu não quero deixar como se o acúmulo fosse algo ruim. Tipo, eu não posso fazer isso amanhã, eu preciso fazer isso agora, o tempo todo. E é como se fosse realmente o que você falou, um hiperfoco em fazer aquela função o tempo todo.
Não conseguir falar, não, eu posso fazer isso daqui 10 minutos. Não. Outros dados importantes para a pessoa buscar na história familiar, né? Porque quando tem a bipolaridade, tende. O grande problema é que muitas vezes a bipolaridade tipo 2 a história familiar, ela também é tipo 2 geralmente. Então não vai ser aquela pessoa que vai dizer de cara, ai, na minha família tem um avô que era bipolar, porque quando a pessoa fala isso é aquele quadro tipo 1, aquela coisa extrema que alguém chegou a diagnosticar lá atrás, né? Então é muito incomum, às vezes, esse relato espontâneo, mas se for olhar na história, como é que é sua mãe? A mãe teve depressão a vida toda, que não melhora com nada, mas tem picos de irritabilidade, tem gastos, tem momentos que a energia aumenta e aí fica ótima. Tentar, assim, identificar de forma indireta, daí, ou o pai que tem jogo, com questões com jogo, com álcool, com traição, com agressividade, com grandiosidade, arrogância, enfim. E aí tentar ver formas indiretas de acessar esse diagnóstico, porque ele daí, essas gerações anteriores, elas não Eu tô tiveram aqui essa. balançando a cabeça porque, assim, é incrível como, por mais que seja a literatura que define o diagnóstico, mas como já existe até um padrão Sim. interfamiliar, né, muito comum. Então, assim, você falou e eu tô aqui balançando a cabeça, eu tenho certeza que tem várias outras pessoas na live. Meu Deus, isso acontece comigo também, também, também. Parece que é um padrão de repetição para se chegar num diagnóstico. É incrível isso. E eu Não, também acho. é incrível, porque assim, e assim, é claro que isso vai ser sempre espectral. Então vai ter aquela pessoa que diz assim: ah, da minha mãe é muito intenso, é muito óbvio que ela tem oscilações muito claras e muito. Mas às vezes da mãe de uma outra pessoa, isso é mais sutil. Por quê? Ou porque a genética daquela pessoa é mais leve, ou porque ao longo da vida ela foi conseguindo se estabilizar. Gente, tem vários estabilizadores de humor não medicamentosos que as pessoas utilizam para se manter estáveis na vida. E às vezes é trabalhando feito doida, às vezes é fazendo atividade física, um monte, às vezes é no barzinho, às vezes é na religião. E tudo bem, se está funcionando e não está trazendo prejuízo, né? Ok, mas existem as pessoas elas não lêem, a gente não lê o livro quando a gente nasce, então a gente vai se equilibrando na vida da forma como dá, É, né? eu achei interessante entrar na live por uma coisa que eu escuto muito nos meus relacionamentos interpessoais amorosos. É, as pessoas falam muito assim: nossa, você é bipolar. Nossa, você é bipolar. E eu não sou bipolar, né? Então eu acho que existe muito essa proximidade. Eu falei assim: eu não sou bipolar ainda diagnosticada, né? Mas Aham. ainda existe muito essa proximidade, né? Do aspecto do borderline com o bipolar. E eu acho que de uma forma de não ter acesso à informação mesmo na sociedade em geral, generalizou. Qualquer instabilidade de humor é bipolaridade, né? É porque existe uma estigmatização das coisas, né? É igual as pessoas falarem assim, eu virar para você, vamos supor, falar, olha, eu acho que você tem características de autista. Se a pessoa não entende um espectro onde existem alterações muito sutis e que a pessoa tem um funcionamento normal, ela pode se sentir extremamente ofendida, dizendo: Nossa, você acha que que eu não consigo falar, que eu não tenho inteligência? Enfim, ela pode imaginar aquele quadro de autismo muito grave onde, claro que existem pessoas com isso, mas não é assim. Então, assim, e a questão é igual quando a pessoa fala assim, a bipolaridade é porque ficou estigmatizado na cabeça das pessoas que mudar, oscilar de humor tem a ver com transtorno bipolar. Tem a ver, mas tem muito, Não é tudo. depende muito de quando, como, onde, e porquê, né? Assim, tem muitas coisas
que a gente tem que olhar com muita cautela, né? Porque pode não ser nem nada, pode ser só um traço de um temperamento da pessoa. Essa questão de Pode parecer ser que só uma tá. personalidade forte. É, isso, e que às vezes não traz prejuízo, então você vai falar ali numa Uhum. oscilação, mas que às vezes é um transtorno de personalidade, porque essas oscilações elas são muito específicas, com algumas questões psicológicas da pessoa em relação a abandonos prévios, em relação a relacionamentos prévios, em relação a se sentir rejeitado, em relação a se sentir abandonado, a dependência, e pode ser às vezes as oscilações da bipolaridade aí também que são espontâneas e que daí não tem muito o que fazer É, também. não vou tomar do seu tempo, porque eu acho que tem mais gente querendo participar, mas eu queria só, já que eu tô com esse pisca-alerta ligado em relação à bipolaridade, o que eu mais preciso me atentar? Eu acho que muita gente aqui pode querer saber, né? O que pode ser, sei lá, fatores determinantes. Eu já sei quais são os fatores determinantes para eu ter sido diagnosticada como border. Vou até abrir aqui um parênteses que foi algo muito difícil, porque, igual você falou, nossa, por que as pessoas ficam irritadas com o diagnóstico? O diagnóstico é libertador. E eu queria dizer que realmente é libertador, mas até a gente processar que é libertador, a gente fica, não, mas é vergonhoso isso, não, mas eu não quero ter um transtorno de personalidade, eu não quero ser instável, não, mas e meu trabalho, não. Então, assim, até você processar de que você foi assim a vida inteira, de que só isso agora Exatamente. tem um nome, Exatamente. é um pouco dolorido. Mas agora, em relação à bipolaridade, quais são os sinais que eu preciso? Opa, isso aqui pode ser mesmo. Já que eu tô nesse limiar aí dessa dúvida. Claro que eu tenho um acompanhamento com um psiquiatra e nós já estamos levantando essas possibilidades. Mas como eu também faço a dialética, a gente fica se autoavaliando bastante os comportamentos. E aí eu queria um conselho em relação a isso. Não é fácil assim, muitas vezes. Às vezes é muito simples, às vezes não é. Quando a pessoa tem episódios realmente é, mais graves, então, por exemplo, depressões muito intensas e muito prolongadas. Porque a intensidade dos quadros no borderline, eles podem ser intensos. A pessoa pode até ter uma tentativa de suicídio, mas você observa o quanto aquilo é rápido. Aquilo tava assim, a pessoa estava rindo ontem e tudo normal, e hoje ela está deprimida e teve a tentativa de suicídio, né? O que não é muito o habitual na bipolaridade. Isso é todo um caminho persistente que leva a isso, né? Então, quando a pessoa tem um quadro depressivo grave e persistente, isso já é um ponto a se pensar. Daí, claro que tem que investigar o episódio do polo de cima. E o episódio do polo de cima também tem que ter uma duração, né? Uma semana em média para mais, pra você ter uma segurança. Geralmente essas durações acabam sendo maiores, só que elas são tão sutis que a pessoa não Não percebe que estava percebe. ativada, e ela não é reativa, isso é muito importante. Então, às vezes a pessoa fala assim, a gente põe isso em questão de prova, às vezes, para os alunos, né? Ah, e a pessoa lá, nananã, uma mulher, 30 anos, nananã, e tal, e aí um relacionamento que se apegou bastante, e aí descobre uma mensagem, fica muito chateada, tem um término. Depois desse término, a pessoa fica revoltada e fica com vontade de sair para barzinho, beber, e trair o namorado porque tá com raiva dele. Então, veja que esse aumento de impulso sexual e de bebida, ele é muito claramente relacionado à raiva ao problema no Do relacionamento que episódio. aconteceu. Então é Uhum. importante fazer essa associação. Então, quando a gente fala assim, teve aumento de impulsividade para gastos, então é bipolar. Como foi esse aumento de impulsividade? E o que ocasionou esse É, aumento, né? às vezes, não, do nada a pessoa se viu
entrando na internet e comprando coisas desnecessárias. Então, isso é diferente. Do nada deu vontade de começar a beber mais nesse último mês e tá bebendo todo, tendo abuso, tendo dias que bebe assim exageradamente e passa mal, intoxicação aguda. Não é todo dia, mas um dia que bebe tem perda de controle e tá se repetindo várias vezes. Teve briga, teve alguma coisa depois disso? Não, não. Do nada, depois de trabalho, não dá. Então, se tentar afastar as questões de coisas interpessoais ajuda muito a identificar e caracterizar bem o transtorno. Tá bom. Tá Valeu. Muito ótimo. obrigada. Foi um prazer. Obrigado. Prazer todo meu. Um Um abraço. abraço. Boa noite. Tchau. Tchau. Agora é só você sair da live e entrar de novo. Isso, perfeito, isso mesmo. Vamos ver aqui, tem mais algumas pessoas aqui. É, Vamos ver se esta que está aqui, que eu chamei, quer realmente participar, né? Porque às vezes a pessoa coloca o nome e recusa porque não entende que ali era uma outra questão. Vamos ver. Será que eu apertei? Deixa eu ver se eu apertei. Não sei se eu estou fazendo certo. Gabi Acef. Você tá demais para baixo aqui, então eu tô te chamando. Vamos ver aí se é o caso de participar ou não. Vamos ver aqui. Tá meio estranho o botão aqui para pedir para participar. Acho que não, né? Gabi não está conseguindo participar. Apareceu para mim. Poxa, então eu vou para essa outra aqui. Ó, tô chamando Gerli Mendes. Se você tiver por aí, entre. Também não? Ixi. Vou tentar mais uma aqui. Se não der, a gente volta para as perguntas normais. Incluir. Então eu vou até ativar os comentários, porque vai que. Opa, deu. Deu. Então vou desativar de novo os comentários, mas daqui a pouco eu ativo. Agora eu já nem sei o seu nome, porque eu apertei aqui. Você é a Etiane, Etienne? Etiane? Etiane. Ah, então tá bom. Prazer em conhecê-la. Tá falando de onde? Prazer, doutor. Eu sou de São Paulo, capital. Ótimo. Então tá bom. E aí, você acompanha a página há muito tempo ou é recente? Acompanho sim há bastante tempo. Desde que eu até mandei a minha pergunta anteriormente, né? E como já foi falado também, eu recebi um diagnóstico de transtorno bipolar já na primeira questão, assim, e eu gostaria de saber se esse diagnóstico pode ter sido errado. Aham. O teu primeiro tratamento, o teu primeiro contato com o psiquiatra, você já recebeu o diagnóstico? Não, foi assim, foi exatamente como o senhor acabou de falar agora com a colega anterior, né? Aham. O episódio que eu tive, então, posteriormente também recebi o diagnóstico de borderline, né?
Então, o episódio que eu tive foi total pela pessoa que eu me relacionava. Não do nada, como o senhor acabou de falar, da bipolaridade, né? Tudo que eu fiz foi devido a esse relacionamento. Eu saí porque eu estava com raiva, bebi porque eu estava com raiva, essas coisas, né? E nisso acabou culminando, foi tanto estresse, tanto estresse, tanto estresse, que eu tive uma crise de pânico. E nisso eu fui levada ao hospital por causa da crise. Naquele tempo eu não tinha noção nenhuma muito de saúde mental, né? Por causa da crise, o meu marido acabou falando no hospital esses comportamentos que eu tive, que ele falou que eu nunca tinha feito, realmente eu nunca tinha feito esse comportamento, né? E no hospital decidiram me internar. Achavam que eu estava em mania, né? Já acharam que eu estava em mania e por isso fui internada. Mas E aí eu fui internada, eu me senti muito desrespeitada, sabe? Por causa disso. Muito mesmo. Eu, porque um cuidado. eu concordei, né? Mas Porque assim, uma questão com cuidado que a gente tem que ter muitas vezes é que assim, o episódio maníaco é impossível ter crítica sobre o que está acontecendo. Então, se eu entrar aqui agora no episódio de mania, a minha esposa vai chamar o SAMU e eu vou ser internado contra a minha vontade. Isso é assim porque é uma alteração que a cabeça ela não permite ter um discernimento, né? É muito interessante, né, que eu falo com os alunos que a gente, quando vai fazer uma admissão de alguém que está num episódio, quase sempre a gente escuta o mesmo, parece que a pessoa leu, é sempre o mesmo conjunto de falas, que é o seguinte, é, é culpa dele, ele tá fazendo isso porque ele tá com raiva de mim, eu não era pra estar aqui, eu tô normal. Foi só uma briga normal, não aconteceu nada demais. Eu nunca mais vou olhar na cara dele, porque isso não se faz. Esse ódio eu nunca vou perdoar. Nananana. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que geralmente a pessoa que está com a gente, né, em raras exceções, ela quer o nosso bem. Então, ela não vai inventar uma coisa para uma pessoa ser internada, né? Tipo assim, olha, ela é louca. A gente vê em filme essas coisas, né? Ah, ela é louca, ela quis se matar, ela é surtada, então eu trouxe ela aqui, eu quero e inventa uma história toda mentirosa para a pessoa ser internada. Mesmo que isso acontecesse, então vamos pensar na pior hipótese que tem um psicopata junto com a pessoa e que inventou uma história para fazê-la ser internada, né? Mesmo se isso acontecesse, existem outros fatores que protegem a pessoa. O primeiro fator é a equipe que avalia em pronto-socorro, ela é totalmente isenta. Então, existem alterações de comportamento que a gente sabe quando é de mania ou quando não é. Então, se a pessoa inventar assim, olha, a Tiane estava sem dormir, ela leu lá de mania, né? Olha, ela estava sem dormir há 7 dias, ela tá falando demais, ela tá com delírio que tem um ET na casa dela, ela tá agitada, andando para um lado e do outro, ela tá comprando um monte, ela tá grandiosa, dizendo que ela tem poder, a pessoa inventa esse quadro. Quando a gente avalia, tem como saber se é verdade ou se não é. Porque é chamado de exame psíquico. O exame psíquico a gente é treinado para avaliar o jeito que a pessoa fala, né, as coisas, a forma como ela fala e a reunião o encadeamento das coisas, a forma como ela conta a história, se ela casa com aquilo que é, porque tem um jeito de as coisas acontecerem, né? Então, esse é um fator que protege também. Então, a equipe, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu fui internado, tu falou assim, olha, dificilmente a equipe, assim, ainda mais que hoje em dia que não tem recurso para nada, muitas vezes só interna realmente, assim, em casos extremos. Às vezes
vezes casos que até precisava ser internado, a pessoa manda para casa porque não tem leito, né? Então, esse é um fator. Além desse fator, ainda tem um outro fator, que é o Ministério Público. Então, quando uma pessoa é internada, o Ministério Público ele faz uma avaliação em loco, dá uma olhada no prontuário, vai até o local para coibir internações que sejam por, sei lá, né, tortura, ou então porque quer Uhum. prender a pessoa e tudo. Então, hoje em dia, a gente tem esses vários mecanismos que eles servem como estratégia de segurança para nós mesmos, né? Porque se alguém quiser me internar, inventar uma história sobre mim, o sistema tem que me proteger de alguma forma também, né? Então, eu tô Sim, falando tudo isso assim, nesse sentido que assim, para você não precisa responder, porque até para não ficar uma consulta, não parecer uma consulta, mas você refletir, né, o que que aconteceu nessa internação, né? Quem que me internou? Por que que me internou? Será que eu podia não estar percebendo algumas coisas? E aí lá eles fizeram esse diagnóstico, então, de mania e você ficou internada há quanto tempo? Um mês, assim, internada? eu fiquei internada 17 dias porque eu pedi para sair, né? Senão o tratamento na clínica que eu fui internada seriam 3 meses. Mas Tá, com 17 dias eu já quis tá, sair e foi tá. alta pedida, Mas né? a sua internação, ela foi assinada por outra pessoa, ou Foi foi... pelo meu Então, marido. ele que, na realidade, ele assinou para sair depois de 17 Isso, dias, né? isso. É, eu pedi Você para pediu ele para me ele, dar, ele pedir a aceitou. alta. É, Sim, então, isso também é muito comum acontecer, assim, de uma certa forma, não sei o seu caso, não estou julgando nada, estou só fazendo um comentário geral, né, de quem já vivenciou situações assim. Acontece muito a questão de alta pedido, né, que tem a ver sim, com um familiar indo lá e dizendo, não, eu tô com dó, ela tá me pedindo muito, e chega, já foi muito tempo, agora eu cuido em casa e tal. No geral, também, a gente, pelo menos nos lugares onde eu frequentei, eu imagino que ninguém, por conta dessa baixa, né, volume de leitos, eu acho muito difícil que uma equipe queira dizer assim, não, eu vou ficar com essa pessoa, até porque não tem sentido isso, né? Então, geralmente, quando a equipe pede para ficar, é porque ainda está observando a questão de alguns sintomas que podem interferir com a melhora dela lá fora. Porque às vezes a pessoa sai muito em crise, ela não toma o remédio. Porque, sim, ela não acha que ela tem aquilo. Ela foi presa e internada à força. Aí, quem em sã consciência imagina que essa pessoa vai falar, ah, então tá bom, me dá aqui o remédio que eu vou tomar. Não, óbvio que não. Então, isso é uma das questões importantes, então, que a gente fala, né? A gente ficava muito chateado quando o familiar pedia, fazia alta pedido, porque a gente entendia que, assim, que houve uma falta nossa de explicar para eles que, olha, não é uma tortura isso, a gente quer que ela fique para ficar melhor e para ela ir embora com mais crítica. E a pessoa familiar, ela tem que ser muito amparada, porque às vezes ela fica com muita culpa de ter feito a internação. E aí, às vezes, o familiar falando aqui, né? Eu tô com raiva de você, eu não vou te perdoar. Como é que você tá me mantendo preso aqui? Eu tô sofrendo, meu sofrimento aqui é por culpa sua. Ai, se você tivesse aqui, eu queria ver. Então, é muito dolorido pro familiar ouvir isso. Porque, na realidade, ele fez aquilo porque houve uma situação ali que levou aquilo, né? Então, assim, mas eu entendo que é muito complexo, às vezes pai, mãe, marido, pessoas muito próximas, é muito difícil você ouvir a pessoa ali e você se manter lúcido que não. Não, eu não vou. É o melhor para a pessoa. Ela diz que está sofrendo, mas é para percepção do cérebro. Isso tá distorcido. Vai ser bom a pessoa ficar melhor. Ela vai ter mais lucidez. O cérebro vai voltar ao normal. É muito difícil ter
manter esse equilíbrio, né, e tudo isso. Isso porque ainda quando tá lá fora, o familiar, ainda tem um monte de pessoa falando de fora. Sim. Ah, pois não sei o que, eles estão dopando ela. Ah, tem coisa espiritual envolvida. Não é isso. Ela vai Muita ficar coisa. melhor se ela vir para a igreja. Enfim, eu sei, gente, isso aqui eu Sim, vivi. sim. Eu tenho lúcido na minha cabeça como foi, mas eu entendo também como é complexo tudo isso. Eu entendo, porque a gente que está nesse meio é tudo muito óbvio, mas eu fico imaginando lá atrás, quando eu não tinha conhecimento de nada disso, se uma mãe minha fosse internada, talvez eu ia ter a mesma atitude, né? Eu ia ficar culpado, e a hora que desse 2, 3 semanas que ela tá lá, ela ia falar. Quero ir embora, eu falava, chega, eu não aguento mais, eu tô muito mal dela ficar aqui, né? Então eu Sim, acho que o mais importante aí talvez seja entender o que que aconteceu nesse processo e tudo. Sei lá, às vezes vai chegar numa que eu não acho que é, mas às vezes pode chegar na não foi uma internação que não era necessária, né? Ou então às vezes vai chegar, não, ó, foi uma alteração de comportamento que a pessoa perdeu a crítica, perdeu a lucidez das coisas, ficou muito diferente do habitual e precisou dessa internação para se restabelecer as coisas, né? E aí, depois, porque aí fica claro, né, a necessidade, porque quando a pessoa tem um episódio de mania, se ela não tiver tratamento, ela vai ter outro episódio. Ela vai ter. Ela vai ter. E não vale a pena ter, porque é a vida da pessoa, né? No seu quadro chegou a ficar fora de realidade no sentido de delírios e alucinações? não, no primeiro não. E então, foi tudo causado por ele, né? Tipo assim, pelo relacionamento, como a gente falou anteriormente. Eu fiz tudo por raiva, Hum, né? hum, É um relacionamento de muito tempo, de 30 anos, tóxico, abusivo. Então, quer dizer, eu estava no meu limite, né? Que me levou a isso. uhum. Então, é o que a gente falou anteriormente, né? O senhor falou. Eu fico pensando se é só o borderline, né? Ter Uhum. me levado a isso, É, e porque se um há o fato diagnóstico Um fato de bipolaridade. importante assim, porque veja, nos dois transtornos eu posso ter crises engatilhadas pelo relacionamento afetivo. Então, ok, pode ter. Mas veja, eu estou fazendo uma conjectura, né? Na hipótese de ser algo só de transtorno de personalidade, geralmente a pessoa tem uma restituição completa do seu quadro em 2 dias, no máximo, né? Então, não levaria a uma internação tão prolongada, porque, de novo, a equipe vai olhar e vai falar, não, foi só aquilo que eu falei, uma desregulação emocional e não uma desregulação de humor. Não, doutor, mas não interrompendo o senhor. É difícil a gente falar da gente mesmo, né? Eu acho que eu tive essa restituição completa, tipo assim, no passar dos dias, e eu acho que a equipe quis me manter na clínica. A É, equipe, ele, era interesse dele, era interesse da clínica. pode ser, Convênio, existe essas essa coisas, né? possibilidade, existe, claro, é, existe essa Eu não sei possibilidade. E, porque e a no gente fim, escuta falar tanto que a bipolaridade é um diagnóstico difícil, né? E por outro lado também é possível ser dado na primeira consulta, não uhum. é? Não, é possível porque assim, se você conseguir coletar um conjunto de informações, né, a não ser que a pessoa assim, não lembro, não lembro, não lembro, não lembro, não lembra de nada, aí você não dá, não tem como, né? Mas se a pessoa normal, geral, nossa, sempre quase a pessoa consegue dizer, tenho, não tenho, tive, não tive, foi, não foi, tava namorando, não Ai, tava. doutora, olha, eu quero bater o martelo no meu diagnóstico e eu vou marcar uma consulta com o senhor. Deixa eu só te perguntar Se uma Deus última quiser. coisinha aí. Em relação a. Você teve uma outra internação, você disse, né? Isso, aí eu tive uma outra internação, novamente, por causa de muito estresse com ele, separação, dependência financeira, dependência emocional, né?
E foi muito, muito, muito estresse de novo. Passei com o meu psiquiatra e aí eu tive meio que um surto psicótico. Sim, né? Então, se for determinante agora, né? Eu primeiro eu tive uma confusão assim, de muito religiosa, né? De tanto que eu estava pegada à minha fé, né? Com Deus, à minha espiritualidade. E depois eu comecei a ter um surto assim, então tudo que deu errado no meu relacionamento e os meus filhos sofrendo com tudo isso, a culpa era minha, né? E aí eu fiquei, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha, eu senti muita, muita culpa, muita culpa. E aí eu marquei uma consulta com um psiquiatra, né, que eu estava passando, e ele pediu internação de novo. Uhum, uhum. É, Então, quer então, dizer, é determinante, será de novo, né? é, É um indício, é, né? Muito é grande. um indício muito, muito, muito forte, porque assim, claramente, você não foi diagnosticada com esquizofrenia. Então, esse surto psicótico, ele tem duas possibilidades. Seria um surto psicótico breve, que a pessoa diz, ah, teve um surto isolado, só que dentro de um indivíduo que tem alterações de humor, esse surto psicótico é bem provável que ele venha dentro de um episódio maníaco, no caso, e eu arriscaria dizer que aquele primeiro episódio também pode ter sido um quadro maníaco, mas que, de novo, pode, não ficou psicótica naquele, mas a pessoa, ela pode não ter crítica. Isso que eu acho que é o mais assustador em qualquer transtorno mental, né? Se as pessoas perguntam, você tem medo do quê? Eu tenho medo da nossa cabeça, porque a nossa cabeça, ela nos confunde. Não é que a gente tem que Sim, ficar com medo disso no dia, assim, no dia a dia, né? Porque também pessoa ansiosa, a gente falar isso, ela já fica, ai meu Deus, será que o tempo inteiro eu tô surtada e não tô fazendo? Não, calma que não é assim também, porque a gente consegue ter o contato com a realidade, você tá vendo todo mundo normal, a gente tem que acreditar na realidade que a gente está vendo, né? Mas numa situação de surto, né, a gente não vai ter percepção sobre aquelas coisas e a gente vai acreditar piamente que foi um complô, que tá tudo normal, que não tem nada de estranho acontecendo, e que a gente está sendo. As pessoas não estão nos escutando, que a gente sabe o que está acontecendo, né? E aí é o momento da gente se perdoar e todo mundo, isso é todos nós, todo mundo que é humano, que não é um extraterrestre, está à mercê do sistema nervoso e das confusões que as peças que a nossa cabeça nos prega, né? E isso no nível até fora de doença mental. Você se relaciona com uma pessoa, ela é super amiga, você, nossa, essa vizinha é ótima, nossa, uma pessoa super do bem, super solícita, super tal, tá, descobre que ela tá mandando mensagem pro seu marido e tá te traindo, sabe? Então, na nossa vida, a gente se surpreende com a nossa cabeça, porque nem sempre aquilo que a gente cria de realidade se confirma depois. Então, pessoas que a gente acha que são legais não são legais. Lugares, né? Trabalhos que parecem ser ótimos não são. A paixão é um ótimo exemplo disso. Né? Uma pessoa apaixonada vem falar com você, você vira e fala: Nossa, meu Deus. Coitada, deixa passar 2 meses, daqui a pouco a gente conversa para ela ver que a vida não é bem desse jeito, né? Então é isso, a nossa cabeça, e tudo bem, não tem que ter. Porque no fim, o objetivo de todos nós, do diagnóstico, do tratamento, live, psiquiatra, qual que é o objetivo? É qualidade de vida. Porque a gente vai sim. morrer, talvez. Amanhã, semana que vem, mês que vem, daqui 10 anos, daqui 20, daqui 30. Não se sabe quando que a gente vai morrer. Mas a gente tá aqui todo mundo num barco,
buscando qualidade de vida, melhorar a vida, viver com mais calma, com mais paz, com mais harmonia, com mais alegria, dormir, né? Não ter controle de impulso, ter controle das emoções. É só isso o objetivo, né? E aí a gente facilita mais as coisas, a gente torna as coisas mais simples. Sim. Obrigado Obrigada, por ter doutor. participado, gostei muito da sua história Obrigada. e é bem Eu também interessante. gostei muito de conversar com o senhor. Um E um abraço. dia, se Deus quiser, eu consigo marcar consulta. Mas eu acho que nem precisa, viu? Já te dei umas É, dicas aqui que você já entendeu. Você já entendeu que. já. Então tá bom. Eu queria Tá agradecer a bom, doutor. todos também. Tchau, Obrigada. Tchau, tchau. tchau. Deixa as falas sair ali. Isso. Então é isso. Muito obrigado a todos os 150, 40 pessoas que ficaram aqui. Gostei muito desse papo de hoje. E desejo a todos uma semana ensolarada, que as coisas melhorem, que o humor melhore, a energia apareça, o sono volte e que todos tenham uma vida com qualidade de vida. Um abraço.